Hoje eu quero falar com você sobre os 7 principais erros na escolha da carreira. Mas antes de falar sobre esses erros, eu quero que você entenda as consequências desses erros na vida do seu filho. Qual a consequência de quem escolhe uma carreira desalinhada? Segundo o MEC, 55% dos alunos que adentram a universidade, eles abandonam o curso antes do 2º ano. E um dos principais fatores é a falta de autoconhecimento. As pessoas, quando vão escolher a sua carreira, eles não se conhecem o bastante. Então preste atenção no seu filho. Será que ele conhece realmente as habilidades que ele tem? Quais são os comportamentos naturais? Qual a vocação que ele tem? O segundo fator é que eles não constroem uma visão de futuro tão clara. Eles não sabem o que realmente querem. E aí eu volto a pergunta para você. Será que o seu filho realmente já construiu uma visão de futuro clara? Isso é importante para que você entenda antes que nós entrarmos nos 7 erros. Porque você, como mãe, tem um papel fundamental de orientar o seu filho nessa escolha de carreira. Por quê? É uma das grandes decisões da vida dele. Talvez seja a primeira grande decisão. E você, como mãe, já tem a experiência de ter vivido vários anos e também a experiência de ter escolhido a sua carreira e principalmente de estar atuando ou numa carreira ou estar atuando na sua casa, na gestão da sua família. E essa sua experiência é determinante. Uma outra estatística que tem, que é uma consequência dessa escolha desalinhada, é que 72% dos profissionais que hoje estão no mercado de trabalho estão insatisfeitos com o seu trabalho. Eu não sei se isso acontece com você, mas provavelmente você conheça alguém que trabalha e está muito insatisfeito com o seu trabalho. Eu não sei se você já viu alguém que acorda de manhã e já chega no trabalho reclamando, de saco cheio, que passa o dia todo de cara feia, que passa o dia todo reclamando sobre tudo aquilo que está fazendo. Eu não sei se isso faz parte do seu cotidiano. Talvez, como está a sua carreira? Como você está? Você realmente está realizada? Você realmente escolheu uma carreira com todo esse embasamento? Em qual percentual dessa estatística você está? Quero deixar isso para que você possa pensar. Por que pensar? Porque esse apoio ao seu filho é determinante que você esteja do lado dele. É determinante que você construa um processo que seja bem estruturado para que você realmente possa apoiar no sentido literal. Então vamos lá, quais são os erros para a escolha da carreira? O primeiro grande erro é escolher a carreira pensando só no dinheiro. Quando eu falei sobre 72% dos profissionais estarem insatisfeitos, uma grande parte dessa insatisfação, por incrível que pareça, é porque escolheu o local de trabalho por causa do dinheiro. Uma outra grande causa é porque escolheu o trabalho porque é o que tinha para fazer. E aí você deve estar olhando, tá, mas qual a relação entre escolher com dinheiro, isso e o meu filho e eu? É muito simples. Quando você foca no dinheiro especificamente, a sua escolha ela está relacionada só a gerar recurso. E quando nós pensamos só em gerar recurso, nós não trabalhamos o processo de felicidade, construção de qualidade com essa felicidade e realização. E o dinheiro não compra esse outro lado. Ele não consegue comprar a felicidade, ele não consegue comprar o sucesso, ele não consegue comprar a realização. Então o foco na hora de você orientar o seu filho é fazer com que ele entenda que o dinheiro é uma das partes da escolha da carreira. Ele faz parte sim, mas o primeiro passo é ele entender ele mesmo e qual seria a paixão dele. O que ele acordaria de manhã e realmente faria o dia todo de uma forma tranquila, faria bem. O que poderia fazer parte da vida dele durante muito tempo e ele se sentiria bem. Segundo, como ele pode usar isso para atender às necessidades das pessoas. E aí sim, ele fazendo algo que ele é apaixonado, que ele possa realmente atender às necessidades das pessoas, ele automaticamente vai gerar recurso para ele. E nesse processo é fundamental que você esteja do lado dele para que você apoie na identificação do que faz sentido para ele, as habilidades que ele tem, o que ele gosta de fazer, o que ele gostaria de ter na vida dele.
O segundo grande erro é entender ou achar que a carreira é única, que ela é imutável. Hoje nós estamos no mercado com uma dinâmica muito grande. Então, um exemplo que eu sempre dou é, há 5 anos atrás, nossos meios de transporte eram táxi, era metrô e ônibus, e o carro próprio. De um tempo para cá, apareceu algo que trouxe uma outra dinâmica ao mercado, que é o Uber. E o que o Uber trouxe? A facilidade e a tranquilidade de te buscar num preço que é um preço razoável e justo para que você consiga se locomover. E isso trouxe uma dinâmica totalmente diferente. Eu dou muito esse exemplo porque se você apoiar o seu filho a entender que aquela escolha é uma escolha que tem relação com a essência dele e a essência da profissão, ele não vai ter a dificuldade com as mudanças que hoje são muito rápidas do mercado de trabalho e principalmente das profissões, né? Há um tempo atrás, há 15 anos, nós visitávamos locadora. Você imagina assim, aquele empresário que montou uma locadora, pegou um tempo dele, um dinheiro e investiu naquilo e ficasse só com aquilo em mente, com a internet desenvolvendo cada vez mais e a inserção da Netflix como uma locadora virtual, o que ela fez? Ela acabou com aquele negócio que existia e aquele mercado passou a não existir mais. E o que eu estou dizendo é o quê? A orientação sua para o seu filho é que a essência deles tem que estar conectada à essência do que ele quer fazer. Então, um exemplo, aquele empresário da locação, da locadora, se ele entendeu a essência de ser empresário ou comerciante, ele automaticamente fecharia aquele negócio e abriria outro. Ou entendia que migrar aquele negócio para o ramo de tecnologia também poderia fazer parte de uma mudança. Isso é entender que a profissão ela não é imutável. E existem outros exemplos. Por exemplo, você forma em engenharia e hoje nós temos em grandes empresas engenheiros sendo os diretores, os gerentes, que hoje se tornou algo até natural. Quando você entra na faculdade, você não entra com o objetivo de ser gerente, você entra na faculdade com o objetivo de ser engenheiro. Só que a dinâmica do mercado trouxe esses profissionais para uma área de gestão. E se você entende isso e você está conectado à essência da profissão e conectado à sua essência, será algo natural. O quarto grande erro é não buscar orientação. Esse é onde você vai mais atuar. Perceba para você ver. Nossos jovens, eles estão no momento ali de migrando da parte juvenil para a parte adulta, então da adolescência para o adulto. E existe uma necessidade de autoafirmação. Então existe uma grande probabilidade deles quererem fazer algo com autonomia e independência. Por que eu falei que é nesse ponto que você vai atuar mais? Porque eles ainda não têm o autoconhecimento necessário e algumas das vezes nem a maturidade necessária para essa grande escolha. E nesse momento você, como mãe ou como pai, precisa estar do lado dele, fazer com que ele entenda que as pessoas que amam ele realmente são aquelas pessoas que podem ajudar. Fazer com que eles entendam que esse processo de orientação passa também pelo autoconhecimento e as pessoas que amam ele podem ajudar muito. E fundamentalmente você fazer com que chegue até ele que existem profissionais que estudaram e que realmente têm ferramentas para que possam ajudar nesse processo de escolha de carreira. Fazer com que eles possam entender que esses profissionais, psicólogos, coaches, profissionais de desenvolvimento humano, podem realmente estar apoiando na escolha da carreira com ferramentas que foram testadas, que cientificamente trazem retorno. E fazer com que eles possam entender que essa dinâmica vai fazer com que ele se conheça melhor e vai fazer com que ele tenha mais segurança para que ele tome essa decisão de uma forma mais tranquila. O quinto grande erro é não ter a autoconfiança necessária para a escolha da carreira. Quando eu falo em autoconfiança, pense em você, quando você tinha 16, 17, 18 anos, qual era o seu nível de confiança para a escolha da carreira? O que você sentia realmente? Você sentia segurança ou insegurança?
Você tinha medo na escolha? Pensa o que seu filho deve estar passando. Como que será que está a mente dele hoje, nessa escolha? E o processo de autoconfiança é confiar em si. Então não adianta só você chegar até ele e falar: olha, filho, isso é o melhor, porque ainda não nasceu dele. E quando não nasce da pessoa, não existe a autoconfiança. Então o seu trabalho, a partir de agora, é conectar ao seu filho e fazer com que ele possa ter autoconhecimento suficiente e ter informação suficiente ou apoio suficiente, até de profissionais se for necessário, para que ele possa escolher uma carreira com a autoconfiança. Para que ele possa entender que o medo ele não é ruim. O medo ele faz com que a gente possa pensar todos os lados. Mas o medo em excesso ou nos congela ou faz com que a gente tome providências ou atitudes ou decisões precipitadas. Então, o que eu quero que você entenda a partir de agora é que, se conectando ao seu filho, fazendo com que ele possa entender, você construa com ele o processo de nascer dele a decisão e você ser o apoio e não a pessoa que decide por ele. O sexto grande erro é não ter planejamento a longo prazo. Aí você deve estar pensando: mas Christian, meu filho não tem maturidade necessária para ter planejamento a longo prazo. É fundamental que você construa junto com ele uma visão de futuro. Perceba para você ver, quando você era mais jovem, você pensou como seria a sua vida com 5, 10, 15 anos? Melhor. Nesse pensamento de 5, 10, 15 anos, você pensou sobre qual ambiente você gostaria de viver, quais eram as pessoas que você gostaria de estar convivendo, qual era o tipo de energia do local onde você atuava, o que realmente ia te fazer feliz. É sobre isso que eu estou falando. É você apoiar ele, que ele precisa olhar para esses 5, 10, 15 anos. Vamos fazer um outro exercício. Você, com a experiência que você tem hoje, lá na sua escolha, você teria uma nova visão de futuro? Acredito que sim. E se sim, como você pode transferir essa experiência para o seu filho? Como você pode fazer com que ele entenda de uma outra forma e no processo de escolha dele, ele possa construir essa visão de futuro? Essa visão de que em 5 anos, 10 anos e 15 anos, ele vai ter que decidir onde ele vai conviver, qual é o ambiente, como é aquele ambiente, as pessoas que convivem naquela profissão, como é o padrão de atitude, de comportamento daquela profissão. Isso é determinante. E você, como mãe ou pai, você tem o papel fundamental de conectar até ele e fazer com que ele possa, por ele mesmo, identificar o que faz sentido para ele a nível de visão de futuro. Porque nessa construção de visão de futuro, ele vai encontrar as profissões que têm sentido com isso que ele quer. E nessa decisão ele vai construir um plano. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que ele identifique que ele quer fazer medicina e que aquele ambiente de medicina, de atendimento de pessoas, hospitalar, tem muito sentido para ele. Quando você coloca isso como visão de futuro, você criando isso como um objetivo, você automaticamente pode trazer ele para o pensamento do que ele tem que fazer hoje para chegar lá. E aí criar etapas, que seria a primeira etapa, um vestibular de medicina, segunda etapa, fazer com que ele entenda aquela profissão realmente, aquela faculdade, como é, depois entender a profissão e fundamentalmente chegar até o final com um plano de o que ele precisa fazer hoje para que ele possa passar no vestibular, o que ele precisa fazer hoje, naquele momento específico, para formar em medicina e o que ele precisa fazer para ele ser um profissional feliz, com sucesso e realizado. E o último grande erro é escolher uma carreira sem conhecer a faculdade e a profissão. Isso é muito mais comum do que você imagina. Quando as pessoas vão escolher a sua carreira, eles não olham para a grade curricular. Um grande exemplo que eu cito é o curso de engenharia. Eu recebo vários clientes do meu escritório que me procuram e falam assim: Christian, mas lá faz muita conta e as contas são muito difíceis. Isso é uma evidência de que ele não olhou o que era o curso. É uma evidência que ele não entendeu que a grade curricular tinha todos aqueles cálculos. E não se assuste, o curso de engenharia normalmente forma 1/3 e no máximo metade dos alunos que entram nesse curso.
Então, ou seja, ou 2/3 ou metade dos alunos que entram no curso de engenharia não conhecem a grade curricular e o que realmente é aquela faculdade. E aí você deve estar pensando, mas e se conhecer a grade? Precisa conhecer a profissão? Sim. Por quê? Nós não falamos que 72% dos profissionais estão insatisfeitos com o seu trabalho? Por que será? Porque eles escolheram a profissão sem entender o que é. Eu recebi uma vez no meu escritório uma pessoa que procurou ajuda e ela chegou em mim e falou assim, olha, eu não consigo mais conviver com pessoas, eu não consigo mais viver naquele ambiente de saúde. Eu falei, tudo bem. E quando eu fui olhar a ficha dela, ela é enfermeira. Quer dizer, quando ela foi escolher o curso que ela iria fazer, ela não percebeu que existia pessoas, bastante pessoas, que existia um ambiente de saúde e principalmente que era altamente estressante. E para quem não vê isso e não entende, é mais estressante ainda e pode trazer danos emocionais, inclusive. E se você quer fazer parte desse grupo de mães que querem apoiar o filho na escolha da carreira, se inscreva no nosso projeto Jovem Protagonista e receba instantaneamente um e-book com segredos para que você se conecte ao seu filho e apoie na escolha da carreira.